Vamos lá, primeira Interage FEA-FUMEC. Eu estou aqui com um ícone da educação, um grande professor e artista acima de tudo. Que esse cara aqui é fera, viu? Acabou de dar uma palestra maravilhosa aqui para as pessoas. E eu queria que você desse uma palavrinha, abusar de você mais um pouquinho aqui, né? Não, tudo Daqui bem. a pouquinho você vai descansar, tomar um chovinho e tudo. Mas fala um pouquinho da FUMEC, do que você está achando dessa festa maravilhosa e da recepção do pessoal aí com a sua palestra, que eu particularmente achei maravilhosa. Obrigado, Renato. Obrigado por tudo que você disse aí, irmãozinho. E é isso, Renato. É como o Lacerda, o Fernando, né? Disseram aqui, o Pedro também, que estamos aqui para conversar, para dar segunda-feira receber nossos alunos, né? Com muito amor no coração. E fazer da FUMEC, né, uma grande escola, já é uma grande escola, mas fazer com que ela fique melhor ainda. E isso, o primeiro passo é exatamente esse, é uma reunião, é colocar todo mundo sentado juntos e conversando, definir as metas e saber que segunda-feira nós temos que estar lá com os meninos, os nossos alunos é a nossa matéria-prima para trabalhar. É desafiador o nosso trabalho? Com certeza, mas qual trabalho que não é? É ou não é? E não tenha dúvida que feito com amor, às vezes a gente fica perdido, mas meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos? Não se preocupe, ouça o seu coração, com certeza se você tiver com essa missão, com isso bem claro para você, com pessoas se fala com o coração. E não adianta às vezes a gente encher os nossos alunos de informação, poxa, informação daqui, informação dali, por fim a gente perde o rumo. Onde está o conhecimento, é ou não é? Que perdemos na informação. E onde está a sabedoria também que perdemos no conhecimento. Mas vai numa cabeça bem feita, do que uma cabeça cheia. Eu acredito que a gente tem que preocupar isso com o aluno, em instigar nele o desejo, que ele deseja alguma coisa, que ele tem um foco na vida, um objetivo. Porque geralmente, Renato, o cara não estuda, é porque não sabe bem o que ele quer. E quando o cara não sabe o que quer, qualquer coisa interessa. Às vezes a sala de aula não é interessante pela ausência de saber o que ele quer da vida. Se isso faltou, irmão, falta o desejo, falta a vontade de ficar na sala. Então nós, como professores, os pais dos nossos alunos às vezes não têm esse tempo para conversar com eles, para ajudá-los a definir uma meta. Os pais estão trabalhando, então nós, professores, temos mais esse trabalho além do muito que já fazemos. É por aí, meu irmão. É isso aí, é de gente, de professores igual ao Pachecão, ao querido amigo Pachecão, obrigado, que o Brasil está precisando. Obrigado. Com caras iguais a esses aqui, nós vamos longe, gente. Vamos pensar nisso tudo que ele falou. Valeu, fui, vamos aproveitar a festa. Tchau! Boa tarde, estamos aqui hoje na festa de confraternização do FEA-FUMEC, onde vamos falar com o professor Delson e a professora Ângela, e ambos têm histórias muito interessantes para contar pra gente. Agora, conversando com o meu lado direito, que é o professor, ele vai começar contando pra gente um pouco dessa história. Professor, conta pra gente como que começou essa relação com o FEA-FUMEC. Bem, boa tarde, primeiramente. Eu diria que essa relação com a FUMEC, nós iniciamos num sonho de 17 professores da atual FEA e alguns professores da administração e da humanas. Isso foi um sonho em 1965, quando nós então pensamos e idealizamos criar uma escola diferente, criar uma escola voltada para o profissional que atingisse perfeitamente o mercado de trabalho. Então começamos no Palacete Dantas, na Praça da Liberdade, com 45 alunos, exatamente em agosto de 1966. Então viemos batalhando e é uma satisfação imensa ver hoje a FUMEC com quase 18 mil alunos. O mineiro em si, ele tem um perfil meio diferenciado. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para estabelecer uma escola aqui em Minas Gerais? Nós tínhamos um grupo de professores, uma nova ideia de uma escola, era uma escola de engenharia, em que nós gostaríamos, e era o nosso ideal, que
que o profissional que desse aula dentro da escola. Nós queríamos a prática dentro de sala de aula para facilidade da inserção do aluno no mercado de trabalho. Então, foram professores oriundos da Universidade Federal, né? Criamos toda uma grade curricular nova, chamamos outros professores que não eram fundadores, mas nós consideramos como assim sendo, e eu diria que dificuldade não houve. Nós iniciamos a escola já com autorização do MEC, primeira turma em agosto de 66, com a grade curricular montada, o quadro de professores montado e uma aceitação espetacular, tanto que preenchemos as 45 vagas. E qual que é o sentimento hoje ao olhar para trás? É uma coisa muito interessante. Hoje, a gente vendo nesse retrovisor da vida, né, a gente enxerga que é possível sonhar e que, no meu caso específico, o meu sonho foi totalmente ultrapassado por qualquer previsão, por mais otimista que possa ser. É uma história de sucesso. Agora a gente vai falar com a Ângela, que eu não sei se devo chamar de aluna, de professora, ou professora e ex-aluna. Conta pra gente, como que começou essa história com a FUMEC? A história da FUMEC para nós começou na época da criação, na época dos sonhos. E a gente lá em casa, nós, a família, tínhamos assim muito orgulho, porque víamos neles um idealismo que desprovido de algum retorno econômico, muito pelo contrário, que tínhamos que muitas vezes pagar para a escola funcionar. Então isso, na nossa família, na minha família, tanto eu como todos os filhos, temos assim um orgulho muito grande do Delson ter sido um participante desse da FUMEC. Bom, vamos partindo para outra entrevista então, fechando aqui esse momento super especial que tivemos com o Delson e com a Ângela. Bom, agora o Eduardo Mesquita vai contar pra gente um pouco dessa história que ele também tem com a FUMEC. Começa, Eduardo, me diga, como é a sua história com a FUMEC? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer por essa oportunidade, que você me pegou de surpresa e tudo mais. Como vocês já viram aqui e estão tendo a oportunidade de retratar esse momento que a gente está passando aqui, que é uma ideia do professor Lacerda, que criou-se Interage, que é exatamente para os professores se integrarem, né, se interagirem e tudo mais, visando o semestre que se inicia. E qual que é o seu papel hoje na FUMEC? Olha, eu comecei como aluno em 1970 nessa escola. Eu sou da 5ª turma da FEA, a 5ª turma. E eu comecei como coordenador, primeiro coordenador do curso de Engenharia Civil, noturno, lá em Contagem. Você foi a 5ª turma da FUMEC. E por que você escolheu a FUMEC? Aí é uma história um pouco longa. Na realidade, quando eu fiz o vestibular na Federal, fiz o vestibular, inicialmente só na Federal. E eu fiquei por 2 pontos na Federal. E naquela época o resultado do vestibular era falado na TV Itacolomi, não é do seu tempo, longe de ser do seu tempo. Hoje é a Alterosa aqui. E falava nome por nome. E eu me lembro que meu pai foi para ver lá, que eu falei que eu estava dentro, pelo pessoal do Pitágoras havia dito. E ele falou, não, eu vou lá ver. E na hora que passou meu nome, não falou nada. Aí eu fiquei muito chateado e tal, eu até falei, não vou fazer vestibular não. Resolvi, minha mãe falou, não, você vai fazer. Fui fazer a inscrição na FUMEC, era lá em Contagem. Falei, não vou estudar aqui não, é longe pra caramba. E eu fiz na Católica, só que na Católica não tinha engenharia civil, só tinha engenharia elétrica. Eu passei em 2º lugar na Católica e passei em 3º na FUMEC. Eu fui no curso em Pitágoras, conversar com o pessoal me instruiu, falou assim, Eduardo, vai para a FUMEC é uma escola nova, os professores saíram todos da Federal, tem uma ideia nova de ensinar a engenharia civil. Então eu fui para lá, graças a Deus, seguindo o conselho deles, e assim, hoje a gente vê o que a FUMEC virou. A Universidade FUMEC virou um gigante. E hoje, para você ter uma ideia, nós somos a 15ª universidade particular do Brasil, considerando os índices do MEC. Você vê que é um feito espetacular, né? Você como ex-espectador, ex-aluno, coordenador e atual professor e coordenador, explica... E vice-presidente, know-how para falar você tem. Então me conta uma coisa,
Você acha que o vestibular hoje, ele realmente avalia conhecimento de aluno? Porque uma coisa que a gente sempre pensa é o seguinte, você passou em 2 universidades onde passar em vestibular não era fácil. E você foi reprovado em uma por questão de 2 pontos, parece. Isso. Como que você vê essa avaliação do vestibular? Porque é notável que muitos alunos ficam nervosos, alguns esquecem o que sabem. Como que isso acontece? Na realidade, realmente o processo de avaliação que ainda nós temos, né, é um processo um pouco complicado, porque, como você bem disse, muitas vezes o aluno sabe a matéria, mas ele não sabe fazer prova. A questão da avaliação, eu acho que a avaliação por si só ela é falha. Mas, infelizmente, nós ainda não estamos capacitados, não temos competência para utilizar os critérios nos Estados Unidos, por exemplo, para citar os Estados Unidos, onde o aluno, os melhores alunos conseguem ir para as melhores universidades. Aqui eu acho que ainda é muito cedo para isso. Eu acho que, como eu falei, o ensino nosso fundamental, o ensino médio, está muito fraco. O que faz com que os alunos que cheguem nas universidades sejam alunos muito fracos, né? Perfeitamente, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer falar com você. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco da FUMEC. Foi tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Começando agora um bate-papo que eu acho que vai ser totalmente de cabeça. Afinal de contas, estamos falando com a mestre Ângela, que leciona Física na Universidade FUMEC. Conta um pouco dessa história pra gente, Ângela. Bom, a minha história com a FUMEC começou há mais de 20 anos, quando eu vim lecionar aqui. Aqui eu fiz o mestrado também, fiz na UFMG, mas já lecionando na FUMEC. Em todas as engenharias, a gente está ali presente. Para o design nós estamos voltando. Começou, saiu. Como que você define o perfil do aluno FUMEC? Aluno, para mim, eu não defino muito. Eu aceito, recebo, tenho o maior carinho e acho que eu tenho que tentar fazer dele... Não é fazer dele que ele é que se faz, mas contribuir para que ele seja a melhor pessoa possível. O aluno da FUMEC eu não sei definir, mas a FUMEC eu defino. Como? É uma escola que todo mundo gosta. É uma universidade onde você tem prazer. Eu já ouvi isso de alunos da Federal, de alunos da PUC, alunos que foram e voltaram. Que falaram assim, não, igual a FUMEC não tem. Vamos conhecer agora o ponto de vista de Luiz Lacerda, diretor-geral da FUMEC. Luiz, conta pra gente como que você enxerga a FUMEC. A FUMEC é uma universidade particular, privada, no contexto do ensino no Brasil, com um posicionamento muito bom de mercado. É uma universidade séria, com ensino de qualidade, tem procurado, porque ela é uma universidade, tem pouco tempo, são 4 anos só, 5 anos. Então, o caminho é longo, nós temos que trabalhar muito, produzir muito, porque o Brasil, nós estamos vendo aí, está precisando de um ensino de qualidade total, um bom ensino. Mas não é só o ensino de sala de aula, é participar de tudo que vem acontecendo nesse país. E eu acho que a FUMEC tem tudo para contribuir para o crescimento, para que o Brasil seja uma potência mesmo, efetivamente. Sem educação e sem ensino, mas coisa séria, não vai conseguir. E a FUMEC, no meu entendimento, ela é séria, trabalha com ética, profissionalismo e está construindo o seu futuro. Nós vamos construir um futuro. Universidade de 5 anos, vai durar quantos anos? 200, 1000? Né? Nós estamos de passagem nesse mundo. E conta para mim, como que começou a sua história com a FUMEC? A minha história começou em 74, eu formei em 72 na Federal, e fui trabalhar com alguns fundadores da FUMEC. E sempre tive uma queda pelo ensino. E os professores da FUMEC, esses fundadores, me convidaram em 74 para me assumir uma cadeira em Contagem. De 74 a 78, eu lecionei uma disciplina que o nome era Estrutura Isostática. De 78 em diante, eu comecei a participar efetivamente da construção da FUMEC, da vinda da FUMEC para Belo Horizonte, junto com o professor Rubem Braga, professor Masdario e outros mais. Então foi um trabalho maravilhoso, uma coisa que eu gosto de fazer, que é trabalhar no ensino. Gosto muito da FUMEC, é a minha segunda família. Tenho um relacionamento
super agradável com todos os professores, funcionários. E acredito muito nesse trabalho nosso. É um trabalho que vai levar a FUMEC para um posicionamento dentro do ensino para contribuir com a educação do Brasil. E qual que é o sentimento que você tem ao olhar para trás hoje? Sentimento de vitória. É lógico que nós passamos por muitos percalços, não foi fácil chegar onde nós chegamos, mas a FUMEC é uma escola de amigos, né? Já teve vestibular que estava lá, escola de amigos. Todo mundo unido, a grande maioria é amigo mesmo, efetivamente, não só num ambiente desse, mas dentro da escola, nas formaturas, tudo. Então nós temos uma equipe que é muito bacana, como a pessoa sente prazer em ir na escola trabalhar. Todo mundo vai com prazer, com lealdade, com ética, com profissionalismo. É um lugar maravilhoso. E aquela nostalgia bate de vez em quando? Bate, isso não tem jeito. História é história, você não pode esquecer a história, né? A história, ela fica. Você tem que gravar isso. Nós estamos fazendo um livro da história da FUMEC, que vai sair, esse ano sai o livro, desses 44 anos. E é a história de todo mundo, de quem fundou, né? As pessoas que fundaram têm um valor enorme, porque se eles não tivessem fundado, não estava aqui. Então, esse livro vai ser um negócio bacana, mas não vai ser um livro chato de ler, não. Vai ser um livro agradável, romanceado. Então vai ser muito bacana. Então o livro vai ser um outro marco esse ano da FUMEC também. Perfeitamente. Vamos aguardar o lançamento do livro, então. Obrigado pela participação. Tudo de bom. Beleza. Ronaldo Sodré, professor de Cálculo 2, é isso? Conta pra mim um pouco da sua história com a FUMEC. A FUMEC foi onde eu plantei a minha semente e onde eu obtive os melhores frutos. Eu me formei na FUMEC, leciono na FUMEC desde 1980 e eu entrei na FUMEC em 1974, sou engenheiro civil. E a gente veste a camisa da nossa instituição. É uma identificação muito grande que a gente tem com a escola, justamente por essa formação nossa, essa base que a gente tem. Entendi. E como professor do FE, o que você busca num evento como esse? Sem sombra de dúvida, a gente busca a integração com os amigos, ficar conhecendo os novos amigos. A gente busca conhecimentos novos e hoje a palestra do professor Pachecão, ela nos trouxe muitas informações e muitas reflexões e que sem sombra de dúvida serão elementos assim agregadores, né, às nossas novas aulas. E, com certeza as pessoas que vieram aqui hoje, elas vão refletir um pouco melhor, vão inovar um pouco mais nas suas aulas. Enfim, é um evento que só traz para a gente benefícios, né? E é muito bom estar junto dessa comunidade, porque a FUMEC ela tem esse perfil, esse caráter, é uma escola de amigos e nós somos a FEA, nós somos a FUMEC. Enriquecedor, Reinaldo, obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, até mais. Bate-papo com o antigo amigo e arquiteto João Diniz, que vai contar pra gente um pouco da arquitetura na FUMEC. Conta pra gente como que é a história da arquitetura na FUMEC, João. A FUMEC é uma experiência interessantíssima no ponto de vista do ensino da arquitetura em Belo Horizonte, porque o curso nasceu de uma maneira muito interessante, através do entusiasmo da professora Maria Carmen Gomes Lopes, que nos idos dos anos 90 convidou uma série de professores, de arquitetos, que eram arquitetos que são e eram arquitetos que estavam atuando no mercado e na cultura arquitetônica de Belo Horizonte do Brasil, e ela convidou esse pessoal todo para dar aula na FUMEC.
Então foi um curso de arquitetura que nasceu assim com um grande entusiasmo, revolucionário, do ponto de vista de fazer um curso diferente, né? E essa história vem se transformando, mas esse entusiasmo eu acho que existe ainda um eixo, uma chama que permanece até hoje. Eu entrei lá pelo terceiro período, quarto período, e não só eu, mas uma série de professores que eram arquitetos, que são arquitetos incríveis, né? E eu vou citar dois aqui que não estão mais entre nós, que são o Ello Maia e o Veveco Ardi, que já se foram para outros planos aí, e que faziam parte dessa equipe, dessa ideia de não só produzir uma arquitetura bacana, mas também conversar com os alunos, com os estudantes que queriam aprender essa coisa e ser essa profissão incrível que é a arquitetura, né? Então acho que a FUMEC tem uma alma muito forte, sabe? Porque Belo Horizonte é uma cidade que ela tem um eixo, uma alma de arquitetura incrível, né? Belo Horizonte veio de Ouro Preto, a própria construção da cidade é uma operação arquitetônica, urbanística, o modernismo, a arquitetura pós-moderna, o contemporâneo. E a FUMEC nasceu um pouco como uma nova chama da arquitetura nos anos 90, e eu acho que a gente tem que manter isso e tentar a cada momento mostrar que essa chama está acesa e mostrar o nosso entusiasmo. São contribuições individuais que conjuntamente formam esse pacote, essa orquestra, essa banda de pessoas incríveis que é a FEA-FUMEC. Perfeito. O que você está achando do evento aqui hoje? Um evento super bacana, qualquer festa que as pessoas se encontram, que trocam ideias, que reforcem as amizades e conversem sobre coisas profissionais e não profissionais, coisas pessoais. Isso tudo é muito bacana. Eu acho que esse tipo de encontro é positivo e nós somos amigos, né? Porque para você trabalhar com as pessoas de uma maneira relaxada e tal, você tem que ser amigo das pessoas. E lá na FEA, na Escola de Arquitetura da FEA, a gente tem muitos amigos, né? Que trabalham juntos, a gente comunga das mesmas ideias a respeito da arquitetura, a respeito do ensino, a respeito da vida. Então, é um ambiente muito positivo. Eu sou muito grato e satisfeito de poder participar desse grupo. Perfeitamente, João. Obrigado pelo bate-papo. Um abraço. Maravilha. Agora Guilherme Moutinho vai contar pra gente um pouco da história que ele tem aqui com a FUMEC. Há quanto tempo começou essa história, Guilherme? Bom, a FUMEC ela é muito atrativa. A história minha na FUMEC começou por volta de 2000. Eu fui convidado para fazer uma aula no curso de negócios imobiliários. Na época eu tinha participado do lançamento de um manual junto com o Sinduscom. E tendo um contato com o pessoal da FUMEC, aquilo me encantou. Eu trabalhava na CEMIG na época e eu fiquei achando muito interessante o ambiente de trabalho. Posteriormente, eu fui convidado para elaborar o projeto pedagógico do curso de Engenharia de Telecomunicações. Fizemos o projeto, foi aprovado no Conselho Universitário e fui convidado para implantar o curso. A partir de 2001, nós iniciamos a implantação do curso de Engenharia de Telecomunicações, recebendo as primeiras turmas e, com todo o apoio que a diretoria nos deu, nós conseguimos implantar na FUMEC um curso diferenciado de Engenharia de Telecomunicações, voltado para o mercado. E com isso obtivemos sucesso. Hoje nós já temos várias turmas formadas, os nossos alunos estão sendo bem colocados no mercado de trabalho. Já tivemos alunos saindo para fazer mestrado na França, mestrado na Escócia, mestrado na Unicamp em São Paulo. Isso através de parceria. Exatamente. Nós conseguimos a colocação dos nossos alunos em função da qualidade do ensino da FUMEC. Isso só é possível com a participação de todos os professores da equipe, com o apoio da diretoria e com esse ambiente de trabalho que é excelente na escola.
o que me fez, inclusive, pedir demissão da CEMIG, sair num plano de desligamento voluntário e me dedicar 100% do meu tempo à escola. Interessante. E quais foram os maiores desafios que você encontrou para implantar esse curso? O maior desafio na implantação de um curso é você sair da inércia e vender aquela ideia do projeto pedagógico. As pessoas acreditam muito na marca FUMEC. A marca FUMEC é uma marca muito forte, mas é muito necessário o apoio da diretoria e o envolvimento dos professores. E nós tivemos a sorte de montar um quadro de professores bastante eclético, com perfis bastante complementares, e com isso o nosso curso teve uma grande aceitação no mercado. Perfeitamente. Obrigado pelo bate-papo. Agora nós vamos conhecer com o professor de cálculo Luli uma história muito interessante sobre um aluno. Conta pra gente, como que foi essa história? O Fernando, no final da década de 70, ele foi fazer uma cirurgia de coração. E eu fiquei no lugar dele para aplicar a prova final. E os alunos não me conheciam direito, eu parecia um menino ainda. E então um aluno saiu lá fora e trocou de prova e trouxe uma prova. E eu percebi isso e dei 0 para o aluno. Eu era ainda desconhecido na FUMEC e se deu um processo administrativo, o pai veio na escola, o Lacerda era, parece que, presidente do inquérito e naturalmente me deu maior apoio, mas o pai e o menino juravam de pé junto que ele não tinha colado. Aí, acho que o menino pôs a mão na consciência, o pai apertou muito, que ele voltou na escola depois e confessou que colou e reconheceu e pediu 1000 perdões. Foi um negócio interessante. E isso durou quanto tempo? Esse inquérito, acho que o Fernando foi operado em 79, 80, se não me engano. Isso durou 6 meses do semestre seguinte. Me conta aqui, há quanto tempo existe a sua história com a FUMEC? Comecei a dar aula na FUMEC em 77. O caso é interessante também. O professor Farias, Alfredo Farias, era meu professor de cálculo na Universidade Federal. E ele dava aula de introdução à matemática superior. Então ele chegou um dia na sala de aula, para dar aula em contagem ainda, e os alunos estavam fazendo a maior zorra na sala, assim, todo mundo bagunçando e o Farias parado lá assim. Aí aquela bagunça assim e o Farias parado. Aí foi todo mundo calando, uns 15 minutos, a hora que todo mundo acabou de calar, o Farias jogou o giz no quadro assim e falou: "Você quer saber de uma coisa?" Os alunos toda a história assim, "Vocês são uma p***." Isso em que ano? Foi embora e não voltou mais, em 77. Obrigado pela participação. Estou com a pessoa de comunicação do evento, Silvia Fiuza, que vai contar pra gente um pouco das expectativas dela para esse evento. Me conta, foram atendidas suas expectativas? Como é que foi? Sem dúvida nenhuma, o número de professores, a integração e o objetivo do evento, sem dúvida nenhuma, foram todos cumpridos. E é uma oportunidade ímpar, né, do tempo que eu estou na escola, a primeira oportunidade que eu tenho de conhecer outros professores que eu não tenho contato na escola. Então é excelente. Seu primeiro ano? Esse é o primeiro evento com professores. Eu trabalho com teatro na escola, então há algumas questões na escola interessantes, porque normalmente eu assumo algumas personagens, então há algumas histórias aí mas são histórias que os alunos curtem, né? Na verdade isso. O nosso grupo de teatro, ele se chama Pau para Toda Obra. E atualmente até um pouco sem trabalho e precisando ser resgatado. Mas alguns grandes talentos, alguns que já se enveredaram aí para grandes grupos de teatro em Belo Horizonte. Mas normalmente a gente bate o olho e consegue perceber talentos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.
numa roda, trocando os pares, bem tranquilo, bem simples. Aí dá pra fazer um trabalho bem bacana. Vamos começar assim, soltou os braços, passou lá. Faz assim pra mim, ó, equilíbrio. Uma vez o equilíbrio. E vai achando seu equilíbrio. E pisou de novo. E mais um. E de novo. E outro. Eu tô pescando quanta cerveja cada um vai tomar. E de novo. Dois. Transfere aqui um lado e transfere pro outro. Dois. Segura. De novo. Dois. Segura. De novo. 3 vezes. Só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. De novo, ela só pensa em namorar, ela o que nós vamos fazer? Ela só pensa em namorar. O cavaleiro pisa primeiro, com a esquerda, a dama com a direita. Pega o braço, parou, abracei. Cavaleiro de frente pra cá. Cavaleiro de frente pra cá.
encerrando esse evento muito bacana, essa confraternização com esse pessoal maravilhoso aqui da FUMEC. A gente vai ficando por aqui se despedindo, mas na verdade aquele gostinho de quero mais fica e a gente espera vocês no ano que vem. Mais uma vez, tudo de bom e beijo grande! Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for notes. Don't worry. Be happy. Ooh, 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 la la la, la la la, la la ya. Ooh, 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 la la la.
don't worry. Be happy. Don't worry pra não se estressar. Be happy pra se alegrar. Relax, que tudo fica diferente. Estresse faz adoecer, amor rejuvenescer. Sorria mais, leve a vida simplesmente. Ain't gonna cash, ain't gonna style, ain't gonna go to make you smile. Liga não. Be happy.